Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de um tema que é muito comum, né, na área contábil e principalmente para aqueles contribuintes, né, que são optantes pelo Simples Nacional, que é o fator R. A gente vai explicar aqui como que isso impacta, né, na apuração e explicar também quem terá, né, quais tipos de atividades e contribuintes, né, que vão ter a necessidade de entender, né, a respeito do cálculo do fator R, ok? Então a ideia do vídeo é essa. Espero que gostem e que facilitem aí o entendimento e aplicação no dia a dia sobre o tema. Então, a gente vai falar aí um pouquinho sobre vai ser uma linguagem mais simples, tá? Igual todo vídeo do canal, é justamente voltado para quem é leigo. Não vão ter aqui palavras técnicas ou algo mais assim que ao invés de facilitar, acaba confundindo mais. Então, assim, é um bate-papo mesmo, buscando aqui só explicar para quem é mais leigo como que funciona a questão do tema. Então, o que é o fator R? O fator R nada mais é do que uma relação entre a folha de pagamento, né, da empresa versus o faturamento. É isso que você precisa ter em mente quando se diz sobre fator R. É pegar o que você tem ali de folha de pagamento, confrontar com o seu faturamento. Se for abaixo de 28, 29%, você vai pagar um imposto maior. Folha acima de 29% comparado com o seu faturamento, você vai pagar um imposto menor. Isso é o básico do fator R. Então, vamos começar aqui apresentando a tabela, né? A tabela do Simples Nacional. Às vezes a pessoa inicia-se no Simples Nacional e não sabe da onde que surgem os valores, né, para chegar no cálculo. Então, tratando, né, diretamente de serviço, né, que é do anexo 3 aqui e o anexo 5, não vou me aprofundar aqui, mostrar a tabela que é de comércio, porque aí a gente vai fazer no futuro aí um vídeo específico para esse tipo de tabela. Vamos tratar aqui da tabela que influencia diretamente no fator R. Então, a tabela do anexo 3 é esta, que começa com uma faixa de um faturamento acumulado de 180 mil, uma alíquota de 6%. Por que frisar o acumulado? O Simples Nacional, ele calcula o faturamento acumulado dos 12 últimos meses. A empresa que inicia a atividade, por exemplo, uma empresa que inicia a atividade com um faturamento ali de 15 mil. O faturamento dela vai ser a base, né, para a alíquota dela, vai ser os 15 mil apenas? Ah, é 15 mil abaixo de 180 mil, ok, tá resolvido, eu tô na primeira faixa. Não, não é. Você vai pegar esses 15 mil e vai ter que fazer uma média dos 12 últimos meses. Então você vai pegar, a empresa iniciou agora, vai pegar ali 15 mil, que é o faturamento do mês dela, do mês que iniciou, e multiplicar por 12. Você vai ver que já vai mudar. Se é uma empresa que fatura 15 mil, vai estar dentro dos 180 mil, ok. Dentro da primeira faixa. Agora imagina se é uma empresa que no primeiro mês já de atividade já faturou um valor aí de 25 mil. Quando você multiplica por 12, você vai ver que não fica mais dentro de 180 mil. Vai ser necessário ir para a segunda faixa. E a segunda faixa, o valor já é de 11%. E tem aqui uma dedução de 9.360. Mas não é a alíquota de 6%. Isso é um erro bem comum. Acontece isso com muita frequência.
da pessoa fazer a conta dessa forma. E não é. Lembrem-se, Simples Nacional, o cálculo é o faturamento acumulado. Acumulado. Então, ok. Essa aqui, então, é a tabela do anexo 3. Agora, e a tabela do anexo 5? Qual que é os valores? Olha só. A primeira faixa já começa aqui com 180 mil, seguindo o mesmo critério da tabela do anexo 3, só que, olha a alíquota, 15,5%, a alíquota inicial. Então, naquele caso ali do faturamento de 15 mil, multiplicado ali por 12, chegando no valor ali de 180, a alíquota é de 15,5%, mais do que o dobro do anexo 3. Por isso, a importância de entender, compreender o fator R. Até mesmo para você, contribuinte, quando tiver ali analisando a sua empresa, quando chegar a sua guia do Simples Nacional, você ter ciência disso, de quanto que você está pagando ali dentro daquele documento que foi enviado pela contabilidade. Então, agora, vamos ir aqui já para um caso prático, né? Que eu acho que com a prática que vai ser mais fácil vir explicar. Mas antes, deixa eu voltar nos conceitos aqui, que são importantes, e antes até mesmo da gente entrar na prática, que é o quê? O conceito, né, que tem que ficar bem claro que para você chegar no cálculo do fator R, o que você precisa fazer? Qual conta você precisa fazer? Você precisa pegar a folha dos 12 últimos meses, dividir pela receita bruta dos 12 últimos meses. Então, o que seria a sua folha dos 12 últimos meses? Se você tem funcionário, você recebeu ali uma folha de pagamento deles. Isso vai compor folha de pagamento. Prolabore entra nesse cálculo? Sim, é um dos principais, o Prolabore. A gente tem até um vídeo aí no canal que fala sobre Prolabore, importante você saber o que é o Prolabore. Por quê? Porque você consegue alterar ali o anexo ali para o 3, dependendo do seu valor de Prolabore. Se ele corresponder, por exemplo, é muito comum a gente ter empresas aqui que só tem o sócio como gerador ali da folha. Então, o Prolabore ele vai atuar diretamente no cálculo da sua folha de pagamento e para chegar ali no valor do fator R. Então, o Prolabore, ele sim, ele é incluído para o cálculo do fator R. INSS e outros encargos que tiver relacionado à folha de pagamento também entra nessa conta para chegar na folha acumulada, no valor da folha para fins de fator R. Então, a regra é folha acima de 28%, 29%, anexo 3. Folha abaixo de 28%, anexo 5. Então, diretamente, o fator R, né, ele impacta se eu pago mais ou menos imposto. Tipos de atividades que vão contemplar aí o fator R. São atividades mais ali de serviços intelectuais, né? Vamos colocar aí psicologia, medicina, aquilo que está ali dentro da área da medicina, arquitetura, engenharia, consultoria. Isso tudo são atividades que vão estar contempladas aí com o fator R quando optantes pelo Simples Nacional. Fernando, como que eu sei isso? A contabilidade vai te passar. Ela vai te falar, olha, sua atividade ela é do fator R. Então, sendo do fator R, olha aí o nosso vídeo que a gente trata aí do fator R para você compreender. Vai ter já uma explicação inicial, mas vai ser daqui desse vídeo que você vai compreender a sistemática e como que funciona. Ok?
Ah, Fernando, no momento de emitir minha nota fiscal, eu tenho que ter algum cuidado em decorrência de ser do fator R? Sim. Qual o cuidado que é necessário ter? Às vezes as pessoas confundem KNAI com o código de serviço que você inclui na nota fiscal. Esse código de serviço ele está contemplado ali na Lei Complementar 116 de 2003. Aí o que, que acontece? A pessoa olha lá um KNAI. Vamos dar um exemplo aqui. Serviços combinados, serviços administrativos combinados. Esse KNAI, se você verificar só pelo KNAI, ele é anexo 3. Paga-se menos imposto. Aí a pessoa vai gerar a nota fiscal. Para gerar a nota fiscal e manter ali nesse anexo 3, o código a ser utilizado é o 17.02, que é o da Lei Complementar 116. Vai ter lá a descrição do tipo de serviço. Ah, Fernando, não, na verdade eu vou emitir o documento com um código de consultoria. Na verdade, é um trabalho mais de consultoria. Então, vou colocar um código de consultoria. Vai estar no anexo 3 ou no anexo 5? Vai estar no anexo 5, porque consultoria entra aqui nessas atividades que estão contempladas para, né, ser feito o fator R. Então, o código de serviço ele tem que estar também alinhado com o KNAI, tá? Ah, eu tenho dúvida em qual código de serviço utilizar. Vou usar qualquer um? Não. Pergunte à contabilidade. Olha, minha atividade é essa. Qual que é o código que eu tenho que gerar aqui, incluir na minha nota fiscal para mim não ter nenhum transtorno lá na frente? Aí a gente vai explicar. Não, você tem o KNAI X, o KNAI X corresponde ao código de serviço Y. Pronto. Você vai ter aí esse cuidado, então, toda vez que for emitir o documento fiscal, utilizar o código de serviço correlato ao seu KNAI. Porque a gente vê muitos casos da pessoa simplesmente lá, vou gerar com um código qualquer aqui, e o código impacta diretamente na tributação. Então, um KNAI é diferente do código de da nota fiscal, que aparece lá no documento fiscal. Muito importante entender isso. Não são as mesmas, a mesma configuração, o mesmo código. Você não vai encontrar um KNAI igual o código. Não tem essa relação. Tem que entender a essência do KNAI versus o código de prestação de serviço, o código que existe ali dentro da Lei Complementar 116 de 2003, tá? Muito importante isso. É, igual eu citei aí, né? Esse de serviços combinados assim, é muito comum acontecer equívoco, tá? Então, liguem pra gente, entrem em contato que a gente explica ali qual o que deve ser seguido na geração das notas fiscais. A tabela do anexo 3 já mostrei para vocês a diferenciação. Importante você entender que a do anexo 3 a tributação é menor, do anexo 5 a tributação é maior. E agora a fórmula, né, para você chegar ali no cálculo do Simples Nacional. Que às vezes, igual eu disse, a pessoa conhece a tabela, mas não sabe como que é a sistemática para chegar no valor da alíquota. Pensa que é simplesmente, tenho aqui um faturamento de 180 mil, alíquota de 6%, aplico sobre a receita mensal. Ok, só que quando tem as deduções, como que funciona? Então, tem a fórmula aqui que explica. Então, receita bruta dos 12 últimos meses, importante, 12 últimos meses, não só do mês, mas é o que você tem de receita, teve de receita dos 12 últimos meses. CNPJ novo, você vai pegar o valor do seu primeiro faturamento e multiplicar por 12. Empresas que já têm aí mais de 2 anos de atividade. Pega-se os 12 últimos meses do faturamento, você vai conseguir identificar aqui em qual faixa você vai estar.
multiplica, né, esse acumulado aí de faturamento pela alíquota, menos a dedução e divide de novo pela receita bruta. Quando fizer isso, você vai chegar ali na alíquota efetiva do Simples Nacional. Então, assim, não é simplesmente, a minha alíquota já é 11,20%. Não, ela vai diminuir um pouco em decorrência dessa dedução aqui que existe, tá? Nas primeiras faixas aqui não tem dedução porque já é a alíquota menor mesmo. Agora, quando passa para a segunda faixa, tem essa particularidade. Vamos agora vamos fazer aqui um caso prático, tá? Para ficar bem compreendido a questão do fator R. Vamos lá. O cliente tem uma empresa aqui de psicologia, né? Exerce, na verdade, atividade de psicólogo, atividades da área de saúde. Vai estar incluído, então, no fator R. A receita mensal é de 20 mil. A receita bruta acumulada é de 240 mil. Qual faixa que esse contribuinte ele vai estar aqui já fazendo uma análise inicial? Ele vai estar na segunda faixa. Certo que é a segunda faixa. Agora vamos ver se vai ser do anexo 3 ou do anexo 5. Então vamos lá, vamos continuar. O Prolabore que esse cliente optou foi de 2 mil. Ah, eu não quero pagar um Prolabore muito alto, não acho interessante, eu mesmo prefiro fazer minhas contribuições, vou pagar aqui um Prolabore menor, só de 2 mil reais. Ok, então a folha de pagamento é acumulada de 24 mil. O que aconteceu nesse cenário com o fator R? Nesse cenário, a gente pega aqui 24 mil, que é a folha, divide por 240, deu um fator aqui de 10%. 10% é maior do que 28? Não é, é menor. Ele vai ficar no anexo 3 ou no anexo 5? Anexo 5. Esse vai ser o anexo no qual a gente vai fazer o cálculo do Simples Nacional para ele. Então, ele vai ficar na faixa 2, a alíquota de em torno de 18, a dedução de 4.500. O valor total do DAS que ele vai receber vai ser de 3.225. Então, o valor total aqui ó, não vai ter a incidência do imposto de renda, vai ter apenas a incidência do INSS, que é 11% sobre o valor da folha. Então, nesse cenário aqui, o valor do DAS é de 3.445. Não, Fernando, que bom, hein? Eu paguei pouco INSS. Isso, você pagou pouco na folha, mas em contrapartida pagou um DAS com um valor de 3.225. Agora vamos para a segunda premissa aqui, o segundo cenário. Ele agora opta por fazer um Prolabore de 6 mil. Então, a folha anual dele passa para 72 mil. Quando ele faz aqui a análise do fator R, já não é mais aquele índice de 10%, comparado folha versus faturamento, mas sim de 30%. Ele vai pagar o Simples Nacional dele no anexo 5 ou no anexo 3? Anexo 3, por quê? 30 é maior do que 28%. Então, é 3%, anexo 3. Enquadramento, então, dentro lá da tabela. Vai para a faixa 2, na alíquota de 11,20, dedução de 9.360. Como que ficou o valor do Simples Nacional dele? Ficou um valor de DAS de 1.460. Ao cálculo feito aqui, a alíquota efetiva dele foi de 7,3%. Fernando, e a questão da folha de pagamento dele? Quanto que foi? Porque eu estou vendo que tem um valor a mais ali. Isso. O INSS ficou maior, porque o Prolabore ele é maior também. O imposto de renda vai ter a incidência, ficou em torno de R$ 505. Então, o total que ele vai pagar
de folha de pagamento mais o DAS é de 2.120. 2.120 comparado com o que ele pagou no anexo 5, vai ter uma diferenciação. Vamos lá na comparação. Então, o anexo 5 tem um valor aí de 3.445 e do anexo 3, 2.120. Teve uma economia aqui de 1.325. Então, assim, é notório que se você não tem esse cuidado, né, se a sua atividade ela tá ali no fator R e você não tem esse cuidado de fazer essa análise, você vai pagar um imposto maior. Então, por isso que a gente pede muito aí a ajuda do cliente também nesse sentido de se aumentou o faturamento em um mês, eles pulou ali um pouco ali da, da faixa média, ele tem que vir nos informando, olha, eu tive um aumento aí considerável de faturamento. Para quê? Para a gente analisar a folha de pagamento, se ela vai ficar em linha, entendeu? Então, por isso que aumentou o faturamento, tem que ser informado para a gente aqui. E ter a ciência de que, se não é informado, a gente tem que fazer essa análise para buscar, então, uma tributação favorável ao contribuinte, tá? Então, a premissa básica do fator R é essa, os pontos básicos são esses. A gente fez questão aqui de ter o exemplo para a pessoa compreender. Então, assim, o fator R, né, concluindo aqui, o fator R ele é uma forma de uma estratégia, né, dentro do negócio, porque é um valor considerável aqui. Existem clientes que não querem saber mesmo de folha de pagamento, não quer Prolabore, não quer contribuir para o INSS. A gente entende e mantém aquilo que ele quer. Não, eu vou ficar no fator 5 mesmo ali, no anexo 5, ou se não muda de tributação, passa a optar pelo lucro presumido, né? Uma outra forma de tributação, que aí realmente, no lucro presumido, você não precisa se preocupar com essa questão aqui do anexo, essa questão do fator R. Só que, em contrapartida, a carga tributária ela é maior para quem inicia. É uma carga fixa, mas em contrapartida, você vai ter uma série de obrigações acessórias que no Simples Nacional você não tem. Você vai pagar suas guias, sendo no lucro presumido, tudo separadamente. Você vai ter uma guia para o ISS, né? Você vai ter uma guia para o PIS, COFINS e uma guia para o imposto de renda e para a contribuição social. E além disso, se quiser uma folha de pagamento, quiser ali uma contribuição para o INSS, você vai pagar além do valor que é descontado, né, no caso do Prolabore, mais 20% de parte empresa. Então, assim, a carga tributária dentro do lucro presumido, quando comparado com o Simples Nacional, haver, né, o faturamento, haver a particularidade da empresa, costuma ser realmente maior. Então, o Simples Nacional costuma ser sempre aí o mais vantajoso. E aí, principalmente quando seguido essas premissas básicas aqui, esses cuidados com relação ao fator R. Então, o intuito do vídeo é esse, né, de apresentar aí um pouco mais aí sobre o fator R. Se tiver dúvidas, a gente está aqui à inteira disposição, pode entrar em contato. E assim, o importante é o cliente ele compreender como é feito o cálculo da guia do Simples Nacional e, consequentemente, como que ela afeta também no Prolabore. E assim, isso, só finalizando, e isso é feito no sistema da Receita Federal de que assim não tem como fugir. É o próprio sistema da Receita Federal, ela que chega já, ela faz esses cálculos que eu fiz aqui, que eu apresentei aqui, isso é gerado dentro do próprio site da Receita Federal. Não tem como burlar isso, tá? É importante frisar isso aqui, ok? Então é isso. Um grande abraço, obrigado aí por nos acompanhar aí no nosso canal. E qualquer dúvida, eu estou inteira disposição. Até mais!